dia. Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Carol Lucena. A gente bateu um papo recentemente sobre a estrutura da redação e hoje a gente vai dar seguimento ao nosso curso falando de uma parte muito importante desse texto, que é a introdução. O que é, né, a introdução? O que ela faz de importante na nossa redação? Eu mencionei isso rapidamente na aula passada e eu vou usar essa referência para dar seguimento à aula de hoje. A introdução é o primeiro contato que o seu corretor, que o seu leitor tem com a sua ideia. Ela é a responsável por trazer o seu leitor e inserir o seu leitor dentro das suas ideias. Então, uma introdução bem montada já direciona a linha do seu raciocínio. Daí essa imagem. Uma introdução bem montada, eu repito, serve para direcionar a linha do seu raciocínio para o seu leitor. Então, o primeiro ponto fundamental que eu queria alinhar aqui com vocês e tratar esse combinado aqui para frente é: você apresenta a sua opinião já na sua introdução. Já deixa claro para o seu leitor qual é o ponto de vista que você vai defender ao longo desse texto, porque ele já vai, a partir da leitura da tua introdução, ter uma organização do raciocínio dele pré-montada, tá? E um ponto importante: se você conseguir construa um título que antecipe a sua opinião, isso dá um gatilho para a redação absolutamente importante quando a gente fala em ser claro na exposição de um raciocínio, ok? Então, seguindo a lógica da aula passada, eu peguei exemplos de introduções para te mostrar como é que eles são construídos e como é que eles funcionam, beleza? Qual é a minha sugestão aqui nesse momento? Teste. Tenta fazer de um jeito, não gostou, tenta fazer de outro jeito, não gostou, tenta fazer de um jeito, opa, parece que isso aqui me interessa. E aí você vai desenvolvendo o seu estilo de escrita, tá? Bom, vamos lá, né? Dar seguimento ao nosso bate-papo. Primeiro ponto aqui, né? Eu sempre faço isso nas minhas aulas. A gente vai passar por esses 4 tópicos ao longo do nosso passeio. Vamos verificar quais são as informações essenciais de um parágrafo de introdução. Vamos revisar ou ser apresentados a conceitos de tese e de fato. E quando a gente sabe diferenciar esses dois conceitos, a gente tem a certeza de que está fazendo uma dissertação argumentativa com uma tese bem montada. E quando eu não sei diferenciar tese de fato, eu posso estar trazendo só fatos para a minha redação. E esse é um problema bem comum. A gente vai ver as estruturas comuns, aí, as mais típicas de se fazer introdução. Minha finalidade aqui é apresentá-las a vocês e dar como é que eu posso dizer, subsídio para que vocês possam trabalhar seus textos. E algumas formas que a gente tem que tomar cuidado, porque elas podem trazer prejuízo semântico. Estou falando de coerência para a nossa redação, tá? Bom, vamos lá, né? O que todo parágrafo de introdução tem que apresentar obrigatoriamente? O assunto sobre o qual eu vou falar e a tese, que é a minha opinião a respeito daquele assunto. E aí, um cuidado. Às vezes, quando a gente pega determinadas propostas de redação, não existe na proposta um direcionamento específico. Existe na proposta uma ideia um pouco mais genérica, às vezes uma ideia até que me permite uma interpretação diferente do que a banca está esperando. Então, é fundamental que eu leia os textos de apoio da proposta de redação que me foi passada naquela prova que eu estou fazendo. Quando eu não leio os textos de apoio, eu estou sim correndo o risco de interpretar a proposta de um jeito inadequado, o que significa que eu posso estar correndo o risco de zerar a minha prova de redação. Porque eu montei baseada numa perspectiva que a banca não estava planejando, porque isso não dialoga com o texto de apoio. Então, não limite a sua preparação para a redação lendo apenas a proposta. Isso é um erro e é um erro gravíssimo. Leia o texto de apoio, releia se necessário for, marque as informações que você achar mais pertinentes, mais importantes, dê relevo, puxa a setinha, rabisca, porque aí você está se enriquecendo de informação para começar a montar a sua linha de raciocínio no seu texto, tá bom?
E um outro ponto que é fundamental de ter nesse primeiro parágrafo do texto é a sua opinião a respeito. Um parágrafo que não tem tese, um parágrafo que não tem opinião bem clara, é um parágrafo que corre o risco de ser um grande defeito para a redação. Porque o seu corretor está treinado para procurar tese na introdução. Significa que você não pode colocar tese em outro lugar? De jeito nenhum. Você pode inverter, se você quiser, a ordem dos fatores aqui na redação também. Isso não vai alterar o produto. Você pode deixar para colocar a sua tese só lá na conclusão, se você preferir. Mas isso dificulta a correção. E a gente não está aqui para arrumar problema com ninguém, né? Então, o mais fácil para você e para o seu corretor é que a sua tese esteja já no primeiro parágrafo. Isso evita problema para ele, evita problema para você, tá? E aí, o que é tese, né? Você está falando, professora, tese. Olha aqui, 2 frases para a gente começar a organizar nosso raciocínio. Às vezes é preciso ter coragem para encarar certas atividades e é preciso ter coragem para viver. Quando eu olho a primeira frase, eu vou destacar aqui para gente 2 termos. O às vezes e o certas. Às vezes é um advérbio de tempo. Certas é um pronome indefinido. Você concorda comigo que quando eu digo às vezes, eu estou dizendo que não é sempre? Pode ser que sim, pode ser que não. E quando eu digo certas atividades, eu não estou dizendo que são todas as atividades, são algumas delas. Isso significa que eu não tenho uma opinião verdadeiramente nessa frase. O que eu tenho nessa frase é um fato de senso comum, não um fato narrativo, alguma coisa que aconteceu. Eu tenho um senso comum aqui, porque você vai ler essa frase e vai dizer, é verdade. Às vezes é preciso ter coragem, outras vezes não. Tem certas atividades que requerem coragem, outras não. Não tenho que discordar em cima disso. Concorda comigo? Então, se eu não tenho que discordar em cima de uma tese, ou melhor, se eu não tenho que discordar em cima de uma ideia, em cima de uma frase, eu não tenho tese, eu tenho fato. Fato no conceito de senso comum. O que é um senso comum? É uma ideia com a qual todos concordam ou da qual todos discordam, tá? Então, existe uma igualdade de julgamento em relação àquela informação. A tese não. Olha embaixo. É preciso ter coragem para viver. Você pode pensar assim, mas professora, você está generalizando? Eu vou te dizer, de certa forma, estou. E isso não está errado. A generalização que é errada numa redação é uma generalização baseada no preconceito, é uma generalização que traz uma incoerência. Por exemplo, se eu disser, todos os políticos são corruptos, eu não tenho como provar isso. Por mais que o nosso cenário político seja bem caótico, eu não tenho como provar que todos são corruptos. Então, eu tenho uma incoerência textual aí. Ou se eu disser uma frase absurda, tá? Mas é um exemplo. Na favela só mora bandido. Essa minha generalização também é absurda. Porque ela é facilmente descartável, ela é facilmente negada e ela é baseada num preconceito. Então, eu tenho 2 exemplos de generalização que, de fato, são defeitos. Mas quando eu digo é preciso ter coragem para viver, eu tenho opinião aqui. Se eu tenho opinião, eu tenho tese. Ok? Então, generalizar, dependendo da forma como você monte essa generalização, também é uma maneira de você construir a sua tese. E aí, pessoal, o que é fundamental nesse primeiro momento? Tese é objetiva, é curta, é forte. Se a sua frase estiver ficando muito longa, você está pensando demais. Não é assim. Tese, fazendo um jogo rápido aqui, é um chute no peito. Rápido. E acabou ali, tá? Então, pense nisso. E faça esse exercício aí na sua casa durante seus estudos. Pense em qualquer tema. Futebol, sei lá, almoço de domingo, o preço da banana na feira. E comece a pensar em frases que demonstrem a sua opinião a respeito desses assuntos. E aí, se essa frase for curta e, entre aspas, grossa, como diz o ditado popular, né? Se ela for imediata, objetiva e forte, você está no caminho certo, tá?
Uma dica que pode te ajudar nessa construção: verbos no presente são sempre bons auxiliares para a gente montar teses. E, aqui no meu exemplo não tem, mas você pode também recorrer a adjetivos que têm essa característica de mostrar a tua opinião, tá? E a advérbios, por exemplo, de intensidade, advérbios de modo, te ajudam nesse processo de construção da tua opinião, tá? Mas vamos aqui firmar um contrato. Tenha sempre o cuidado de expor a tua opinião já no primeiro parágrafo. Facilita o corretor, o que significa que a sua vida vai ser facilitada também, tá bom? Bom, e agora vamos à prática, né? Vamos ler aí alguns exemplos de introdução, alguns tipos de introdução, para que você vá verificando o que mais te atrai, o que mais se encaixa com a sua forma de escrever. Uma introdução escrita por declaração, basicamente, é que já começa com a tese. Você já começa dizendo o que você pensa e, a partir daí, você desdobra. Olha lá, o tema polêmico, liberação da maconha. Esse tema é até um pouco incoerente, né? O ideal seria a descriminalização e não liberação, mas enfim. É um grave erro a liberação da maconha. Olha a opinião aí. É um grave erro. Direto e reto. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Essa introdução me dá uma tese. Dentro da tese, a gente já tem a palavra-chave do tema, que é a liberação da maconha, e ela se desdobra nos argumentos. Então, se isso aqui, se a gente estivesse lendo o texto na íntegra, a gente verificaria como é que o autor, né, o Alberto Corazza, desdobraria a ideia de elevação de consumo, como é que ele desdobraria a ideia de precário controle que o Estado ainda exerce sobre as drogas e como ele desdobraria a ideia dos centros de recuperação que não são suficientes para a demanda. Então, ele já está cumprindo ali um pacote completo. Tema, tese e argumentos. Carol, é obrigatório fazer isso? De jeito nenhum. Obrigatório, na minha opinião, tema e tese. Argumento, se você quiser, você pode apresentar ao longo do desenvolvimento e comentar. Retomando também um papo que a gente bateu na última aula, aqui na introdução, o autor só apresentou esses argumentos. Ao longo do desenvolvimento, ele vai comentar esses argumentos, tá? O fato de você apresentar um argumento na introdução não significa que a sua ideia acabou. E, importante, se você apresenta argumento na introdução, ao longo do seu texto, você tem que ter o compromisso de desenvolvê-los. Então, se você apresenta 2 argumentos, você desenvolve 2 argumentos. Se você apresenta 3, você desenvolve 3. Porque se você deixar um argumento apresentado na introdução e não trabalhado no desenvolvimento, você tem um erro no seu projeto de texto. Existe uma falha na construção desse texto. E isso, com certeza, vai ser penalizado independentemente da banca, tá? Bom, vamos para o próximo. Uma introdução construída por definição serve muito para temas mais abstratos. Por exemplo, né, se a gente tivesse que fazer uma redação sobre loucura, dissesse sobre a loucura, você vai pensar, putz, mas loucura em que sentido? Loucura no sentido biológico da palavra? Seria algum distúrbio mental? Loucura no sentido, sei lá, do comportamento da sociedade que está convivendo com um vírus absolutamente grave, está agindo como se tudo bem, andando na praia, no shopping, enfim. Que loucura é essa sobre a qual eu tenho que falar? Então, você vai definir. Em outras palavras, você vai recortar esse tema. Então, sempre que você pegar um tema que te pareça muito abstrato, muito amplo, é legal você declarar sob que aspecto você vai trabalhar aquele assunto, tá? Ah, vamos fazer uma redação sobre ética na sociedade moderna. Tá. Ética depende muito do leitor, depende muito da minha referência bibliográfica. Existem diferentes conceitos de ética. Eu tenho que escolher uma para começar a organizar meu raciocínio, tá bom? Então, a introdução por definição
é uma introdução utilizada nesse contexto, em que você vai basear o seu raciocínio num recorte X de um assunto que te pareça amplo demais ou um assunto que te pareça abstrato demais, tá? Olha aí o exemplo. O mito entre os povos primitivos é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. É um modo ingênuo, olha a opinião aí, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas que dão também as formas da ação humana. Lembra que eu falei? Adjetivo é um cara que te ajuda a montar opinião? Olha o adjetivo aqui. Opa. Ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão, não crítico de estabelecer algumas verdades. Não tenha medo de mostrar o seu ponto de vista. Ah, professora, mas o meu ponto de vista é muito polêmico. Mas você consegue embasar? Você consegue prova para sustentar a sua ideia? Então tá valendo. Desde que você não ofenda o seu leitor, desde que você não seja preconceituoso, preconceituosa na sua construção da ideia, a sua opinião é válida. Ela só não será permitida, pensando na prova, quando ela incorre, por exemplo, num erro de preconceito racial, por exemplo, ok? Ou sei lá, um aspecto de xenofobia, alguma coisa nesse sentido. Aí você tem um problema. Fora isso, você não pode ter medo de dizer o que você pensa, o texto é seu. Então, para com esse negócio de, não tenho opinião. Tem opinião, sim. O grande desafio é saber embasar, sustentar essa opinião, tá? Bom, vamos seguir. Oh, meu Deus, acho que eu fiz uma besteira aqui, desculpa. Pulei. Fiquei doida. Perdão, deixa eu voltar. Aqui, pronto. Uma introdução por oposição é aquela em que você mostra dois aspectos de um mesmo ponto. Então, você mostra um aspecto A, você mostra um aspecto B, e você coloca isso em choque, tá? Isso é bacana, às vezes, quando a gente não tem um único modo de enxergar um problema X. Você sabe que aquele problema X se desdobra por outros caminhos. Então, você apresenta esses outros caminhos, tá? E coloca esses caras em xeque. Olha lá o tema, educação no Brasil. De um lado, professores mal pagos, desestimulados, esquecidos pelo governo. Lado A. De outro, gastos excessivos com computadores, antenas parabólicas, aparelhos de videocassete. Essa introdução não é recente, tá? E é este o paradoxo que vive a educação no Brasil. De um lado, professores sem dinheiro, de outro lado, investimento governamental em infraestrutura tecnológica. Por que não passar parte desse dinheiro para os professores poderem fazer o seu trabalho com mais qualidade, né? Então, a gente tem aí um paradoxo, uma oposição, um choque de informações. De novo, esse é um tipo de introdução que você pode usar com muita tranquilidade quando você tem aspectos como esse da educação no Brasil, como da saúde, por exemplo, né? O governo consegue fazer contratos milionários para pagar, por exemplo, empresas a fim de construir aí hospitais de campanha, mas os hospitais não são entregues. Para onde é que vai esse dinheiro? E aí você causa uma reflexão ali, se posiciona criticamente em relação a esse cenário, tá? Me seguir. A alusão histórica é uma introdução que muita gente gosta de usar. Eu acho bacana também, a gente tem que tomar cuidado em como fazer. Se você simplesmente escreve, antigamente acontecia, isso não é uma alusão histórica, porque você não está usando nenhum fato histórico para embasar seu raciocínio, tá? Você está jogando num passado remoto qualquer. E aí, essa introdução está mal feita. Então, quando você for fazer uma introdução por alusão histórica, saiba
Qual é o fato histórico que você está usando como referência? Ah, eu quero falar sobre a Revolução Francesa. Ok, você já estudou a Revolução Francesa, então você tem domínio sobre isso. Ah, eu quero falar sobre o processo de independência do Brasil. Então tá, você já estudou sobre isso, você tem domínio sobre o assunto. Porque senão fica, entre aspas, carteado, fica artificial. E você pode correr o risco de ficar fraco, prolixo, tá? E você não quer um texto prolixo. Para quem não entende a palavra, prolixo significa aquele texto superficial que você fala, mas não é objetivo em relação a nada. Seu texto não tem conteúdo, não tem impacto, tá? Bom, vejamos. Após a queda do Muro de Berlim, acabaram-se os antagonismos leste-oeste e o mundo parece ter aberto de vez as portas para a globalização. As fronteiras foram derrubadas e a economia entrou em rota acelerada de competição, o que tem gerado uma triste miséria. Triste miséria é uma consequência da globalização, que é o tema desse texto. Para mostrar, entre aspas, o nascimento desse processo de globalização, o autor fez referência à queda do Muro de Berlim, que você tem aí, entre aspas, a unificação de quereres, de poderes e de povos, né? Metaforicamente falando. Então, eu tenho a construção da opinião, a miséria gerada pela globalização, a partir de um eixo histórico que é, entre aspas, o surgimento, a implementação dessa globalização no mundo moderno, tá? De novo, se você quiser fazer alusão histórica, faça, é bacana, é legal, mas certifique-se de ter o domínio sobre aquele evento histórico que você quer mencionar no seu texto e que ele tenha, de alguma forma, um ponto em comum com o tema que você está trabalhando. Não faz sentido, por exemplo, sei lá, o meu tema é globalização, eu falar da construção da muralha da China. Será que tem a ver? Será que eu consigo me engatar esse nó? Provavelmente não. Então, eu fiz referência a um evento histórico que não tem nenhum tipo de vínculo temático com o meu tema. E isso é um problemão. Tem um problema no projeto desse texto aí, tá? A próxima é uma estrutura de pergunta. Tem muita gente que fica em dúvida, né? Posso colocar pergunta na redação? Pode, você pode colocar pergunta na redação, sim. Desde que essa pergunta não se dirija ao leitor. Quando você perguntar numa redação, você tem que se comprometer a deixar clara a resposta dela. Seja de forma explícita na sua redação, você perguntou, você respondeu, seja de forma implícita, uma pergunta que se responde ali pelo contexto. Agora, quando você direciona uma pergunta para o seu leitor, você está construindo um processo chamado interlocução. É como se você estivesse conversando com o seu leitor. Isso é marca comum de artigo de opinião, é marca comum de crônica, de resenha crítica, mas não é marca de dissertação argumentativa de concurso. Então, você corre riscos em o seu corretor julgar que a sua redação não está atendendo ao gênero pedido. E aí você pode perder ponto, quem sabe até zerar a redação. Então, é bom tomar cuidado com esse tipo de pergunta, tá? Agora, a pergunta que você deixa clara a resposta no texto, seja de forma explícita, seja de forma implícita, tá valendo, pode fazer. Então, olha aí o tema, saúde no Brasil. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. A cada ano, somos lesados por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. A pergunta tem resposta. Será que é com novos impostos que a saúde vai melhorar? Não. Por que não? Porque está escrito aí que os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. Ou seja, existem impostos, existem mais impostos e esse dinheiro não é usado para melhorar o sistema de saúde no Brasil. Então, a pergunta tem resposta e ela vai funcionar na redação. Um outro lugar bacana de colocar a pergunta é no final da introdução, porque isso ajuda a fazer a coesão para o desenvolvimento. E fica a sugestão para você, se você quiser. Outra forma de a gente fazer é com a citação. Eu acho que mencionei isso na aula passada.
Prefiro a citação indireta, citação em paráfrase, mas você pode fazer a citação direta também. A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo assunto, que é a estratégia argumentativa. Bom, vamos lá, né? A citação direta é aquela em que eu vou copiar todas as palavrinhas do autor a que eu quero fazer referência. A indireta é quando eu escrevo com as minhas palavras. A gente chama isso de paráfrase. Escrever um texto de alguém usando as minhas palavras, mas as ideias são desse alguém. Eu preciso respeitar e fazer a referência a ele. Política demográfica é o exemplo, é o tema do primeiro exemplo. As pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança, jogarem num bolo de mortos, virarem as costas e irem embora. O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado, falando sobre o que viu em Ruanda, é um acicate no estado de letargia ética que domina algumas nações do primeiro mundo. Perceba, o autor desse texto é o Carlos Alberto de Franco, e ele utilizou a citação de um fotógrafo chamado Sebastião Salgado. O link que existe entre a citação e a ponderação do Carlos Alberto de Franco é aqui, ó, o comentário do fotógrafo. Então, se você quiser usar a citação direta, essa em que você copia a frase de alguém, você tem que ter algum link entre as duas informações, a do autor que você está citando e a sua. Caso contrário, você tem frases soltas nesse parágrafo, o que significa que seu texto vai perder progressão temática, progressão textual, e aí, com certeza, a sua nota vai ser prejudicada. Agora, quando você faz a citação indireta, esse problema fica mais fácil de resolver, porque é o seu texto. Não é a sua ideia, mas quem está construindo a frase é você, então você consegue melhorar a coesão nesse processo. Olha lá, consumismo é o tema. Para Marx, a religião é o ópio do povo. Raymond Aron deu troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais. Mas para a sociedade moderna, o ópio do povo é mesmo ir às compras, gerando um grave impacto social e ambiental. A opinião ali está no grave impacto. E aí, veja, a gente tem referência ao pensamento de Marx, a gente tem referência ao pensamento de Raymond Aron, e isso não está entre aspas. Significa dizer que a frase desses dois pensadores não é exatamente estas, né, que estão aqui. Então, o autor usou a ideia deles, mas não as palavras deles. E aí eu posso escrever da maneira como eu achar melhor, sem usar aspas, porque as aspas são uma estrutura gramatical necessária à citação direta, tá? Então, citação indireta tem referência ao autor, mas não tem aspas. Citação direta tem aspas e tem referência ao autor, tá? Independentemente da estrutura, citou, bota a referência do autor ali, senão você está cometendo um crime de plágio. E aí, o que eu, Carol Lucena, gosto de fazer quando eu faço textos é analogia. E eu sempre oriento isso aos meus alunos. Abusem das analogias com o material que vocês dominam. Ah, professora, como assim? Você assiste a filmes, você lê livros, você ouve música, você joga videogame. Tudo isso pode virar informação dentro do seu texto, desde que você saiba utilizar. Então, ser criativo aqui, ser criativa, é fundamental para que você saiba pegar aquela informação que você tem na cabeça, do filme, da série, da música, do jogo, do poema, da escola literária que você estudou, e trazer isso de uma forma comparativa, de uma forma analógica, né, montando essa analogia com o assunto sobre o qual você está escrevendo. Então, olha lá. O tema desse parágrafo é favelas. Resultado de segregação, reduto de resistência. Então, vamos ler aí. No romance O Cortiço, Aloysio Azevedo descreve em detalhes a formação de um reduto de casas populares ocupadas por trabalhadores de um centro urbano. As moradias são pequenas, os moradores pobres. As condições de infraestrutura são mínimas, mas nada impede a alegria e a energia do lugar. Assim como no romance, as favelas são espaços urbanos em que falta muitos subsídios para
uma vida digna, mas a alegria de viver pulsa de forma vibrante. Verificou o que aconteceu aí? Houve uma descrição do ambiente central do livro O Cortiço. O livro ganha esse nome porque ele se passa num cortiço. Aliás, para quem nunca leu o livro, fica a sugestão, é muito bom. E aí a gente sai da descrição desse cenário e vai para o assunto do tema, que é favelas. Então, estabelecer essa passagem entre o elemento artístico, né? O filme, o livro, a música, o quadro, o jogo, o desenho animado, enfim, o elemento artístico que você está descrevendo e o assunto da redação, você tem que fazer alguma ponte. Tem que ter algum elemento que faça essa transição, tá? Aqui foi usada literalmente, né, um marcador de comparação, porque a ideia justamente é fazer essa comparação entre o cortiço do romance e as favelas aí que são o cerne dessa proposta temática. Então, se você quiser fazer uso dessa estrutura, ela é super válida, mas você tem que tomar esse cuidado, tá? De fazer essa transição, senão você tem frases soltas de novo, o que não é bacana. Mais um, particularmente eu não sou muito fã desse não, mas tem uma galera que curte bastante fazer a introdução começando por flashes. O que seria isso? Você vai pegar palavras ou expressões não muito longas, expressões curtinhas, e vai literalmente listar essas palavras aí no início dessa introdução, para chamar a atenção do seu leitor. 2 pontos importantes. Você não separa esses elementos por vírgula, e se você separar por vírgula, você vai dar a sensação de que você está criando um sujeito composto de um predicado que vai vir logo ali, só que você não vai montar esse predicado, então essa frase vai ficar mal construída, tá? Então você vai colocar ponto, até porque são esses pontos que criam o efeito estilístico de flash. E um ponto também que eu acho importante é tentar organizar esses elementos criando uma gradação. Então, você vai tentar criar um efeito estilístico aí de intensificação desse cenário, né? Olha lá, crise, desemprego, fome, morte. Verifique que existe uma ascendência na intensidade dessas ideias, tá? Então, tentar montar em gradação cria um efeito estilístico bacana para o seu texto. Então, vamos ler, né? Crise, desemprego, fome, morte. Essas são situações que se tornaram constantes nos noticiários, tendo em vista o cenário de caos que a pandemia causada pelo coronavírus trouxe desde o fim de 2019. Infelizmente, no entanto, alguns governantes parecem importar apenas o capital, já que se mostram preocupados com a economia de seus respectivos países, mas não tanto com a saúde de seus compatriotas. Carol, posso falar mal de governo? Falar mal é diferente de dar opinião. Falar mal de governo é falar mal do cabelo do presidente, é falar mal da voz do prefeito, é falar mal da roupa da governadora, isso é falar mal. Criticar com embasamento, com prova, é opinar. São 2 coisas absolutamente diferentes. E concurso algum está preocupado com a sua opinião. O concurso está preocupado em saber como você apresenta e defende a sua opinião. Então, você não pode ter medo de dar a sua opinião, de dizer o que você pensa, por receio de algum tipo de sanção, de algum tipo de, como é que eu posso dizer? Reprovação, tá? Isso não vai acontecer, desde que seu texto tenha bom embasamento. E aí, a gente está chegando ao final da nossa aula, fazendo referência a essas formas desgastadas, né? Eu destaquei 2 aqui, na verdade 3, mas existem outras, a gente tem que tomar cuidado com elas. Muito se tem discutido sobre a crise econômica causada pelo coronavírus e se espera uma imediata atitude dos governantes, a fim de que a população, principalmente a mais carente, tenha o mínimo necessário para a sua subsistência. No entanto, os representantes dos governos, em qualquer que seja a esfera, municipal, estadual ou federal, parecem mais preocupados com sua imagem com as próximas eleições. E aí montei um paralelo. Muito se tem discutido sobre a quebra das bolsas de valores pelo mundo devido à crise econômica que o coronavírus trouxe,
Nesse cenário, espera-se uma atitude imediata dos governantes a fim de que a população, principalmente a mais carente, segue igual. Olha a diferença entre esses dois parágrafos. Muito se tem discutido sobre a crise econômica e muito se tem discutido sobre a quebra da Bolsa de Valores. Das bolsas de valores, melhor dizendo. A gente até fala sobre crise econômica, fala bastante, mas quebra de bolsa de valor só fala quem entende do assunto. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de estrutura, porque ele pode ser incoerente para o meu texto. Eu não posso dizer que quebra de bolsa de valor seja um ponto muito discutido, porque dificilmente as pessoas, população de forma geral, vai falar sobre isso. A população de forma geral fala sobre desemprego, a população de forma geral fala sobre o medo de voltar ao trabalho, fala sobre a dificuldade em manter a alimentação em casa, porque está sem emprego, porque está vendendo menos, porque a renda diminuiu. Então, é o mesmo ponto olhado de pontos de vista diferentes, sob aspectos diferentes. E aí, essa estrutura muito se tem discutido sobre, é coerente no primeiro, mas não é no segundo. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que dosar essas marcas, tá? Da mesma forma, essas marcas que indicam presentes atualmente, nos dias de hoje, odiernamente, se a gente monta isso com o verbo no presente logo na sequência, essa frase ficou redundante. Atualmente, o Brasil passa por uma grave crise. Você tem um presente no atualmente, você tem um presente no verbo passar. E aí a sua frase tem duas marcas de presente, redundante. Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? E desde os tempos mais primórdios, eu tenho pavor dessa marca, porque ela faz referência a um passado muito distante. Está falando aí dos primórdios da humanidade, estou falando do tempo dos dinossauros. Dificilmente você vai pegar uma proposta de redação que te faça ir tão longe na história, tão longe no tempo. Então, não é coerente, tá? Evite usar essas formas. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de hoje e a gente passou por informações que são fundamentais na introdução, o assunto, que é o tema, e a sua opinião, que é a sua tese. Tente deixar a sua tese sempre explícita na introdução, facilita o trabalho do seu corretor, o que significa que facilita a sua nota boa. Tese não é longa, não é prolixa, não é gigantesca, ela é curta, ela é objetiva, ela é um chute do peito. Adjetivos, advérbios, verbos no presente te ajudam a montar teses fortes. Invista nesses marcadores gramaticais, tá? A gente viu que é diferentes formas de começar a sua redação, de montar a sua introdução. Você vai escolher a que melhor se encaixar no seu estilo de escrita, mas para isso você tem que treinar, você tem que testar, fazer de um jeito, fazer de outro jeito, até encaixar aquele que para você fluir melhor, tá? E por fim, a gente verificou aí nessas formas desgastadas que existe o perigo de a gente trazer incoerência ou redundância para o nosso texto. Então, a gente tem que ter, no mínimo, cuidado ao usar essas marcas. Se eu puder sugerir, eu sugiro que você esqueça que elas existem para evitar ou para minimizar os riscos, tá bom? Eu espero que a aula de hoje tenha sido produtiva para vocês e a gente se vê no próximo encontro falando de estratégias argumentativas, falando de desenvolvimento da redação. Tchau, tchau.